No Web News de hoje, nós vamos fazer uma retrospectiva com as principais notícias que movimentaram e mudaram a imigração no mundo em 2025. A gente vai falar sobre as mudanças nos Estados Unidos, em Portugal, no Reino Unido, na Irlanda, na Itália, na Polônia, na Austrália, na Nova Zelândia e até nas Maldivas. E a gente vai falar também sobre o novo sistema de entrada e saída da União Europeia. A retrospectiva de 2025 do Web News já vai começar. Olá pessoal, eu espero que esteja tudo muito bem com vocês. Sejam muito bem-vindos ao primeiro Web News de 2026. E esse episódio de hoje ele é especial porque nós vamos fazer uma retrospectiva das principais notícias sobre imigração do ano de 2025. Mas antes, deixa eu te desejar um feliz ano novo, tudo de melhor para você durante o ano de 2026, para você, para sua família e todas as pessoas que você ama, tá bom? E muita saúde, né, gente, em primeiro lugar. A gente sabe que é o que a gente mais precisa. Eu quero me apresentar e fazer minha audiodescrição para as pessoas que não conseguem ver, tá? O meu nome é Douglas. Eu sou um homem branco com 1,76 de altura. Eu estou usando hoje uma camiseta preta básica, gola V, um boné todo preto também, e um colar que tem uma pedra roxa que eu comprei em Salem, lá nos Estados Unidos, aquela cidade das bruxas e tal, sabe? E eu quero te convidar a me seguir nas redes sociais, seguir as redes sociais do canal, a curtir esse vídeo, se inscrever nesse canal, compartilhar com as pessoas que você sabe que gostam dessas informações e também eu quero te pedir para comentar aqui o que você achou sobre o que a gente vai falar no programa de hoje, tá, gente? Esse programa ele vai ao ar nos domingos, mas excepcionalmente, por causa da quantidade de informações que eu tive que filtrar, eu não consegui colocar no ar no domingo, mas aí pelo menos já fica aqui para vocês, tá bom? Vamos começar então aqui o nosso programa, os nossos assuntos. A gente vai começar pelos Estados Unidos, é claro, né? Não tem como fazer Web News sem falar dos Estados Unidos, e é claro que a grande parte do que a gente vai falar hoje tem a ver com os Estados Unidos, porque é de lá que vieram tantas mudanças e tantas coisas que aconteceram. Eu quero lembrar vocês o seguinte, eu vou mostrar para vocês a tela, vou até já colocar aqui para vocês esse primeiro, ó. Esse aqui é o site da Casa Branca. Então, tudo que eu for falando, eu vou colocando aqui algumas imagens, tá? Não vai ter para todas as notícias, mas tem links para todas as notícias na descrição do vídeo, tá? Então, vocês vão poder ir lá e vão poder conferir. E aí comenta o que você achou, se você tem alguma ideia, o que você entendeu sobre essas situações, que vai ser muito legal para me ajudar aqui no engajamento, tá? Eu já pedi para você deixar sua curtida, mas eu vou pedir de novo, porque isso ajuda muito o vídeo a deslanchar, tá bom? Pois é, gente, começando a falar sobre os Estados Unidos, a gente já entra ali então que em 20 de janeiro de 2025 foi o dia da posse do Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. É o seu segundo mandato, né? Não foi um mandato atrás do outro, teve uma interrupção entre um mandato e outro, teve um intervalo, mas ele assumiu no dia 20 de janeiro de 2025. E nesse dia ele anunciou uma série de medidas que mudaram profundamente a política de imigração do país. Essas decisões, elas impactaram diretamente imigrantes, solicitantes de asilo, pessoas que queriam entrar legalmente ou até viajar com algum status nos Estados Unidos, e ainda continuam, gente, influenciando o cenário agora no início de 2026. A primeira dessas medidas foi a publicação de uma ordem chamada Securing Our Borders, que é tipo assim, protegendo as nossas fronteiras, que veio junto da declaração formal de emergência nacional na fronteira sul, que é ali com o México. Essa medida colocou a imigração irregular sob uma lente de segurança nacional, abrindo espaço para endurecer regras, aumentar fiscalização e reduzir entradas sem visto no país. Essa ordem ela já trazia várias diretrizes que, na prática, afetam imigrantes de diferentes formas até hoje. Uma das mais importantes foi a determinação de que o governo deveria parar de usar o aplicativo CBP One como método para facilitar a entrada ou agendamento de pessoas que pediam asilo ou tinham pedidos pendentes e também encerrar programas amplos de parole humanitário, como os que eram destinados a cubanos, haitianos, nicaragüenses e venezuelanos. O que isso significou para as pessoas na prática
em 2025, né? Milhares de entrevistas de asilo agendadas via CBP One foram canceladas de forma abrupta, deixando migrantes em situação de limbo no lado mexicano da fronteira. Pouco depois, o governo anunciou que revogava o parole, que é a autorização temporária de entrada e trabalho, de centenas de milhares de imigrantes que haviam entrado nos Estados Unidos com base nesse aplicativo. Esse CBP One, ele foi transformado, né, esse aplicativo foi transformado em um novo aplicativo chamado CBP Home, só que com uma função, que é a de self-deportation, que é o quê? Incentivando imigrantes a informar que querem sair voluntariamente dos Estados Unidos. Ainda em janeiro desse ano de 2025, o governo também restabeleceu o programa chamado Remain in Mexico, que era oficialmente conhecido como Migrant Protection Protocols, que era o MPP. Esse programa faz com que muitos solicitantes de asilo sejam obrigados a esperar no México até que seus casos sejam analisados pelos tribunais de imigração dos Estados Unidos, em vez de aguardar dentro do território estadunidense. Na época, essa decisão recebeu reação imediata de grupos de direitos humanos e de governos da região, né, porque deixou dezenas de milhares de migrantes, incluindo muitos que já estavam com o processo em andamento, em condições extremamente precárias, enquanto aguardavam autorização para entrar. E um caos, né? É um grande de um caos. E como que tá, né, cada uma dessas situações agora no início de 2026? Bom, o Securing Our Borders e Emergência Nacional, nesse caso, essas políticas continuam sendo a base do governo Trump para a gestão de imigração em 2025 e também agora no início de 2026. A linha oficial do governo ainda sustenta que a fronteira é uma questão de segurança e que medidas duras são necessárias para proteger o país, entre aspas. Sobre o CBP One, né, que agora é o CBP Home, ele foi desativado, né, o CBP One, como ferramenta para agendamento de solicitações de asilo e outros procedimentos de entrada. Aí o novo aplicativo, que é o CBP Home, foi lançado com funcionalidades voltadas para que os imigrantes relatem a sua intenção de sair voluntariamente dos Estados Unidos. A mudança também tem sido usada como mecanismo para incentivar pessoas a deixarem o país ou a enfrentar deportação. E além disso, o Departamento de Segurança Interna, que é o DHS, né, começou a revogar o status de parole de muitas pessoas que haviam entrado usando o CBP One no passado. Estão enviando notificações para que elas se retirem voluntariamente, sob a ameaça de remoção forçada e proibição de voltar para os Estados Unidos. Já o programa Remain Mexico, o programa foi retomado em janeiro de 2025 mesmo e continua em vigor ao longo de todo o ano. Isso significa que muitos solicitantes de asilo ainda estão obrigados a esperar no México pelas decisões de seus processos, o que tem sido criticado por organizações de direitos humanos e defensores dos imigrantes. Essa questão do parole, né, que a gente fala humanitário, que são para cubanos, haitianos, nicaragüenses e venezuelanos, a ordem executiva de 20 de janeiro de 2025 incluiu, né, a intenção de terminar programas amplos de parole e ao longo do ano o governo publicou avisos para encerrar ou revogar esse status para muitos desses grupos. Embora algumas decisões tenham enfrentado disputas judiciais, muitos beneficiários desse parole viram seu status legal ser revogado ou ficar em risco. E tem ainda a questão de dados de fronteira e detenções, né? A política de zero liberações em casos de imigração irregular, implementada em 2025, levou a uma queda em certas estatísticas de apreensões na fronteira e a mais detenções de imigrantes sob custódia federal. Aumentou, né? A intenção oficial do governo tem sido usar a detenção administrativa como ferramenta de dissuasão. Na prática, gente, essas medidas juntas, né, o fim do CBP One, a retomada do Remain in Mexico, Remain in Mexico significa justamente permaneça no México, tá? Que é isso, as pessoas esperarem as respostas dos seus pedidos de asilo, etc., no México e não dentro dos Estados Unidos. Então, na prática, essas medidas reunidas, né, o fim do CBP One, a retomada desse programa Remain Mexico, a revogação do parole e o foco em detenção,
criar uma realidade em que muitos imigrantes, incluindo famílias e solicitantes de asilo legítimos, enfrentam longas esperas, incerteza jurídica e risco de deportação. As agendas de entrevistas canceladas, a mudança de direitos e a transformação de programas de entrada em mecanismos de saída mostraram que 2025 foi um ano de endurecimento profundo das políticas migratórias nos Estados Unidos. Ou seja, o bicho pegou, né, gente? O Trump, ele anunciou muitas coisas no dia da posse dele e ele realmente tem avançado aí no plano dele da remoção dos imigrantes e sem a menor piedade, né? E ele anunciou muita coisa, tá, gente? E uma das coisas, além dessas, né, aí que ele falou, ele também mencionou sobre isso que eu vou falar agora no dia da posse, foi algo que causou, ainda causa, e agora mais recentemente também um grande rebuliço nesses assuntos de imigração nos Estados Unidos. Por quê, gente? Porque um dos temas mais sensíveis desse ano, deixa eu colocar aqui para vocês, foi a cidadania por nascimento, que é o chamado Birthright Citizenship. Nos Estados Unidos, a regra histórica sempre foi simples. Quem nasce em solo estadunidense é cidadão estadunidense, mesmo que os pais sejam imigrantes sem status. Isso vem da 14ª emenda da Constituição e sempre foi aplicado dessa forma, tá, gente? Só que no dia 20 de janeiro de 2025, durante a posse ali do Trump, o presidente então assinou uma ordem executiva tentando limitar esse direito. A proposta dele é que crianças nascidas nos Estados Unidos, de pais que não são cidadãos nem residentes permanentes, não tenham cidadania automaticamente. Isso gerou uma reação imediata, é lógico, né? Virou uma grande confusão. E os estados estadunidenses e organizações, alguns dos estados, né, ali dos Estados Unidos, e muitas organizações entraram na justiça dizendo que o presidente não pode mudar a Constituição por decreto. Juízes federais bloquearam a medida ainda no começo do ano e a regra não chegou a ser aplicada na prática. Ao longo de 2025, o governo recorreu dessas decisões. E a grande atualização veio agora, gente, no mês passado, dia 5 de dezembro de 2025, quando a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu aceitar o caso para analisar se a tentativa de Trump é constitucional ou não. E como que está agora, né, gente? Hoje nada mudou, tá, gente, na prática. Então, ainda crianças que nascem nos Estados Unidos continuam sendo cidadãs automaticamente. A ordem do Trump segue suspensa. A decisão final está nas mãos, então, da Suprema Corte, com julgamento esperado ao longo de 2026. Ou seja, a cidadania por nascimento continua valendo, mas o tema virou uma das maiores batalhas jurídicas da imigração moderna e pode mudar dependendo do que a Suprema Corte dos Estados Unidos decidir. Minha gente, o cara tá querendo tirar isso. Eu já noticiei isso, tá, gente? Lembrando que isso é uma retrospectiva. Então, se você segue o canal, assiste aos Web News, vocês sabem que eu falei isso esses dias aqui no Web News, até porque foi 5 de dezembro que saiu essa notícia que a Suprema Corte então decidiu avaliar aí essa solicitação do presidente Trump. Então, é algo que realmente assusta muitas pessoas, porque até então já estava decidido que não. Os juízes, o governo, as autoridades já tinham bloqueado. Agora resolveram repensar. Deixa todo mundo muito assustado, né? Deixa todo mundo muito assustado. Só que assim, a gente vai falar agora também de 4 mudanças importantes que mexeram com quem quer viajar, trabalhar ou morar nos Estados Unidos ao longo... Quem quis, né? Quem quis e quem quer fazer isso em 2026. Quem quis em 2025 e quem quer fazer isso em 2026, tá? A primeira coisa é uma tentativa que o governo dos Estados Unidos tentou, que é o seguinte: em julho de 2025, foi aprovado nos Estados Unidos o que ficou conhecido como o Visa Integrity Fee, uma taxa adicional de $250 que deveria ser cobrada de pessoas que solicitam visto de não imigrante. Aí entra os vistos de turismo, de estudo e de trabalho também, nesses vistos, né, documentos temporários. Essa taxa foi criada no contexto de uma lei maior e tinha o objetivo declarado de financiar medidas de segurança e prevenção de fraudes.
Só que aí, agora no início de 2026, o que está acontecendo? Essa taxa de US$ 250 foi aprovada em lei, mas a implementação prática ficou incerta e em discussão ao longo de 2025, com relatos de que sua cobrança estava sendo adiada até ou até mesmo suspensa, tá, gente, temporariamente. Em alguns grupos, ela não se aplicaria. E sem um cronograma claro de cobrança ampla, então estava bagunçado. Resumindo, uma bagunça, então ficou assim. Significa então que em muitos casos ainda não estava sendo cobrado automaticamente no começo agora de 2026, mas continua prevista na lei e com potencial de entrar em vigor conforme detalhes operacionais que forem resolvidos, né? E aí quem que vai ser afetado se isso acontecer? Viajantes, estudantes e trabalhadores que precisam de visto. Então está previsto para ter implementação disso, mas não tem data confirmada, não foi decidido ainda. Mas aí o governo está tentando colocar essa taxa a mais, viu, gente, de US$ 250. Então, além de pagar o valor do visto, por exemplo, no caso de turismo, que eu não lembro agora quanto é, os aplicantes também teriam que pagar essa taxa adicional de US$ 250. Tomara que não aconteça, né? Só que assim, outra mudança também gigantesca, mas essa pelo menos ainda não está confirmada, né? Está confirmado que ele quer fazer. Mas uma que foi confirmada, gente, que gerou um auê também louco nesse ano que passou de 2025, foi a mudança no visto H-1B, que é aquele visto de trabalho especializado. O que aconteceu? Em setembro de 2025, o governo Trump anunciou uma mudança drástica no programa H-1B, que é o visto de trabalho para profissionais qualificados e muito usado por empresas de tecnologia e setores especializados. A mudança prevista inclui uma taxa, a mudança que foi feita, tá? Inclui uma taxa de US$ 100.000 ou mais, tá? Mas US$ 100.000 é o número oficial que aparece por ano por cada novo pedido de H-1B, paga pela empresa que está contratando o trabalhador estrangeiro, né? Aí o que representa um aumento enorme em comparação ao custo anterior, que geralmente era em torno ali de poucos milhares de dólares, né? Nunca foi barato, né, gente? Mas 100 mil por ano. Tipo assim, vai manter, vai renovar? Aplica de novo. É um novo aplicante? Aplica de novo. E agora, em 2026, gente, essa taxa já está em vigor para novas aplicações, mas está sendo contestada na justiça por alguns grupos empresariais, como a Câmara de Comércio dos Estados Unidos, que dizem que a cobrança é ilegal e prejudica empresas que contratam talentos estrangeiros. Além disso, políticas relacionadas ao H-1B incluíram mudanças na forma de seleção dos candidatos e maior rigor na triagem de perfis e requisitos, né? E aí é lógico que afeta trabalhadores qualificados, afeta as empresas que contratam esses trabalhadores, especialmente as empresas de tecnologia, né? E a taxa de US$ 100.000 já está aplicada, tá, gente? Mas, novamente, estão ali em disputas judiciais, as pessoas estão tentando mudar isso, porque eles estão considerando extremamente abusivo. Já pensou, gente? Que loucura. Ou seja, vocês estão vendo que o assunto está indo para uma direção de grana, né? Quem tem mais grana tem mais chance ali. Mais para frente a gente vai comentar sobre mais coisas assim dos Estados Unidos com relação a dinheiro, tá? Outra alteração que mexeu bastante também nesse ano de 2025 nos Estados Unidos são sobre as novas regras de autorização de trabalho para imigrantes, que foi outra mudança importante nesse ano, né? Então, essa permissão de trabalho é para imigrante, sim, mas no caso para quem está pedindo asilo, quem é refugiado ou com outra forma de status humanitários. A partir de dezembro de 2025, o governo anunciou que o tempo de validade de muitos work permits, que são as permissões de trabalho, foi reduzido de 5 anos para apenas 18 meses. Isso significa que imigrantes autorizados a trabalhar terão de renovar muito mais vezes, com mais custos e mais risco de ficarem sem autorização se o processo atrasar. Então, tipo assim, eles vão ter que ficar renovando mais vezes, né? E aí, às vezes, não sai a resposta a tempo. E aí eles correm o risco de ficar sem autorização. E se ficar sem autorização, cria-se mais problemas junto ao governo dos Estados Unidos, ao Departamento de Imigração.
Agora, no início de 2026, essa regra está em vigor, tá? Work Permits emitidos a partir de dezembro de 2025 ou depois já valem por apenas 18 meses. Além disso, o governo eliminou a extensão automática que existia antigamente, o que faz com que muitos trabalhadores percam automaticamente a autorização antes da renovação ser concluída. E quem que é afetado, né, gente? Imigrantes com autorização de trabalho, incluindo quem está com asilo, refugiados e muitos outros que dependem da Work Permit. Está válido, então, desde dezembro de 2025 e está acontecendo agora em 2026, viu? Ou seja, essa foi uma outra grande mudança que afeta demais as pessoas. É muita redução. Porque aí o governo quer ganhar mais dinheiro, né? As pessoas elas vão ter que ficar renovando, então significa mais dinheiro. Outra notícia que também deu o que falar foi que os Estados Unidos querem exigir históricos de redes sociais de turistas, que é uma outra proposta que ganhou força agora no mês passado, de dezembro de 2025. Eles querem, então, exigir o envio de até 5 anos de histórico das redes sociais de quem quer entrar no país. Isso seria aplicado principalmente para quem entra sem visto pelo Visa Waiver Program, que são turistas de países como o Reino Unido, a França, a Alemanha, o Japão, o Canadá, etc. Né? Então, meio que não afetaria ainda os brasileiros, por exemplo, tá? Que tem apenas a cidadania brasileira, porque o visto ainda é necessário. Mas no primeiro momento seria para esses países. Só que aí, assim, é praticamente, talvez, né, supostamente, tem que falar assim na internet, né? Será que não seria para silenciar a crítica desses países, até porque eles são poderosos também? Agora, no começo de 2026, essa mudança nunca foi uma regra aplicada automaticamente, mas está em proposta formal e aberta para consulta pública, o que significa que ainda precisa passar por um processo de regulamentação antes de entrar em vigor. Aí afetaria, então, essas pessoas, turistas e visitantes desses países com isenção de visto, né, que normalmente podem ficar até 90 dias nos Estados Unidos, que precisem do ESTA, que é uma autorização eletrônica de viagem, inclusive, tá? E nesse caso, se for os que precisam do ESTA, o Canadá ainda não está incluído, tá? Só para deixar claro que no ESTA, que é tipo assim, escrever ESTA, ESTA, tá? É isso a sigla. A proposta está em estudo, gente, mas ainda não foi aplicada, tá? E outra coisa que foi anunciada também em 2025, um ponto muito importante para imigrantes e viajantes, é que em outubro desse ano que passou, o governo dos Estados Unidos anunciou a ampliação do uso de biometria e reconhecimento facial para controlar quem entra e quem sai do país. Antes, esse sistema era usado de forma limitada, principalmente na entrada, só que em só alguns aeroportos. Com a nova regra, o governo passou a coletar foto do rosto e outros dados biométricos, né, de praticamente todos os não cidadãos estadunidenses, incluindo os turistas, os estudantes, os trabalhadores temporários e até residentes com green card, que são os residentes permanentes dos Estados Unidos, tanto na entrada quanto na saída, tá, gente? A regra entrou em vigor oficialmente no fim de dezembro agora de 2025 que passou, e está sendo aplicada. Na prática, isso significa mais controle sobre quem fica além do prazo permitido, menos margem para erro no sistema e mais facilidade para o governo identificar overstays. Overstays quando a pessoa ficou mais tempo do que poderia, tá? E também inconsistências em vistos. Ou seja, para quem não é cidadão estadunidense, a fiscalização ficou mais tecnológica e mais rígida. Então isso também está acontecendo. Muita coisa sobre os Estados Unidos, né? Pois é, agora eu vou explicar também outra coisa, de uma maneira direta, o que aconteceu com o chamado Travel Ban 2.0, que é o banimento aí de viagem 2.0, porque houve uma confusão nas notícias, tá? Tudo começa no dia 26 de novembro de 2025, quando 2 integrantes da Guarda Nacional dos Estados Unidos foram baleados perto da Casa Branca, em Washington. O autor do ataque foi identificado como um imigrante afegão. Ponto importante para entender o contexto corretamente, tá? Ele entrou nos Estados Unidos em 2021, durante o governo do Biden, por um programa humanitário criado após a retirada do Afeganistão.
Mas o pedido de asilo, ou seja, dele poder ficar permanentemente nos Estados Unidos, foi aprovado em 2025, durante o governo do Donald Trump. Mesmo assim, no dia seguinte ao ataque, dia 27 de novembro de 2025, o presidente Donald Trump afirmou publicamente que o caso mostrava falhas herdadas do sistema anterior e anunciou que os Estados Unidos iriam pausar a imigração de países considerados de alto risco, que ele chamou de, abre aspas, países de terceiro mundo, fecha aspas. Nesse anúncio inicial, não houve uma lista de países, tá? Foi um discurso político ligando a imigração à segurança nacional. A medida concreta veio dias depois, no início de dezembro de 2025. Foi quando o governo anunciou oficialmente a pausa de todos os processos de imigração para cidadãos de 19 países específicos. Esses 19 países são principalmente da África, Oriente Médio, Caribe e Ásia, como Afeganistão, Irã, Somália, o Sudão, o Iêmen, o Haiti, a Líbia, a Eritreia, e entre outros, né? Quando jornalistas e analistas somaram pausa total, mais restrições parciais, mais monitoramento, eles chegaram a números maiores, como 30 ou 39 países. Por isso que surgiu aí uma história de 39 países e tal. Mas foi porque os jornalistas fizeram esses cálculos, tá? O Brasil não está incluído nem na lista dos 19 países com pausa oficial e nem em nenhuma restrição por nacionalidade, tá, gente? Então, menos mal, né? Aí agora, no início de 2026, a pausa de imigração para os 19 países continua válida, tá? E também a revisão de refugiados aprovados em governos anteriores segue em andamento. Porque o Trump também disse, depois desse ataque ali perto da Casa Branca, primeiro que ele acusou, dizendo que esse rapaz entrou nos Estados Unidos por causa do Biden. Aliás, que esse rapaz foi aprovado nos Estados Unidos por causa do Biden. Então, não, ele entrou nos Estados Unidos na época do Biden, mas quem aprovou a permanência dele nos Estados Unidos como asilado foi o governo Trump. Mas o Trump quis dizer que foi o Biden, tá? E com isso, dentre essas medidas todas, outra coisa que o Trump resolveu fazer foi reavaliar, revisar todos os refugiados aprovados nos governos anteriores, principalmente durante o governo do Biden. E isso está acontecendo, tá? Chamando pessoas para fazer entrevista novamente, para poder revisar se esse pessoal de fato foi aprovado. E é claro que isso vai virar uma grande confusão. E o chamado travel ban funciona como uma política administrativa focada em certos países, não como um bloqueio global, tá? Isso está acontecendo. E é lógico que gera grande polêmica de tudo, porque tem pessoas que já têm até cidadania, porque ele diz que vai revisar tudo, tá, gente? Cidadania, green card, tudo. E que, de repente, a situação da qual essa pessoa era quando ela pediu refúgio no seu país de origem já mudou. O que ele está querendo fazer é remover essas pessoas dali, pelas especulações, tá? Supostamente, tá? Mas é isso que se lê quando se vê tudo que o Donald Trump está querendo fazer nos Estados Unidos. Um caos, né? Ele realmente está mexendo em todas as coisas, em todos os setores praticamente de imigrantes, e é lógico que isso vai gerando aí caos mesmo, né? Na vida das pessoas, as pessoas vão ficando sem saber o que vai ser da vida delas, porque essas pessoas têm família, têm vida nos Estados Unidos, e agora estão com medo. A gente vai falar agora das repercussões e consequências das políticas migratórias mais duras adotadas nos Estados Unidos ao longo de 2025, tá? Em outubro de 2025, não é isso que está aparecendo aqui na imagem, tá? Mas em outubro de 2025, o Papa Leão XIV afirmou que os bispos dos Estados Unidos não poderiam se calar diante das políticas de imigração e deportação do governo Trump. Ele disse que o tema envolve dignidade humana e precisa ser tratado abertamente pela Igreja. Pouco depois, em novembro de 2025, no primeiro grande documento do seu papado, o chamado Dignitas Humana et Migratio, acho que é assim que fala, o Papa foi ainda mais direto, tá, gente? Nesse texto oficial do Vaticano, ele criticou deportações em massa, a criminalização de imigrantes e disse que nenhuma política de fronteira justifica desumanizar pessoas ou separar famílias. Essas falas ecoaram fora da igreja e se conectaram com uma série de protestos e episódios concretos nos Estados Unidos.
Em outubro de 2025, milhões de pessoas participaram dos protestos chamados No Kings em várias cidades dos Estados Unidos contra o governo Trump. Vou deixar aqui para vocês algumas imagens. Essas imagens eram disso. Os atos denunciaram autoritarismo, repressão e o uso da imigração como ferramenta política. Em Chicago, aí numa outra situação, tá? Um episódio gerou forte indignação. O reverendo David Black afirmou que foi atingido por agentes do ICE com munição de pimenta enquanto ele rezava durante uma ação migratória, o que reacendeu críticas sobre o uso da força contra líderes religiosos. O clima de tensão chegou até a eventos culturais, tá, gente? Por quê? Olha o tanto de coisa, né? Essa questão aqui do protesto, ó, do No Kings, olha só aí nas imagens que a gente está vendo. Muita gente, milhões de pessoas em várias cidades dos Estados Unidos. Aí, lá em Chicago, em outro momento, teve essa situação desse pastor mesmo, desse reverendo. Eu também mostrei aqui no Web News. Ele tomando tiro ali mesmo, né, com a bala de pimenta e tal, na cara, uma confusão, caiu no chão, uma confusão realmente. E mostrei várias outras situações também de abordagens violentas aí do ICE que foram documentadas pelas pessoas em vídeo. Por isso que gerou essa questão do No Kings aí, as pessoas foram às ruas realmente para reclamar, né, e protestar contra esse comportamento do Trump e do ICE com relação aos imigrantes, tá? E aí, além disso, o clima de tensão chegou até os eventos culturais, né? O governo Trump, ele anunciou que ia fiscalizar, gente, o show do Bad Bunny no Super Bowl. Vocês lembram disso? Eu falei sobre isso no Web News também. Ele citava então preocupações com a imigração e segurança. Isso foi visto, na verdade, de uma maneira bem negativa, né? E visto por críticos como intimidação simbólica, né? Tipo, vamos colocar terror realmente nessas pessoas. E ainda nesse contexto, a Casa Branca usou uma música da cantora Sabrina Carpenter em um vídeo oficial e a artista reagiu publicamente, condenando o uso da sua música em um conteúdo ligado a políticas que ela considerou, entre aspas, nocivas. Nas comunidades mais afetadas, gente, com isso tudo aí acontecendo, surgiram formas de resistência cotidiana. No caso de Chicago, né, inclusive onde aconteceu essa situação com o reverendo David Black, os moradores passaram a usar apitos para alertar os vizinhos sobre a presença do ICE numa tentativa de proteger os imigrantes durante as operações. Em um dos casos, inclusive um dos que mais chocou a opinião pública foi o caso de uma professora imigrante que foi detida na frente dos próprios alunos dentro de uma escola. Isso gerou protestos, gerou revoltas de pais, inclusive, e questionamentos sobre os limites das ações migratórias. Então, assim, em resumo, as políticas migratórias de 2025 não ficaram apenas no papel. Elas provocaram a reação do Papa, mobilização popular, conflitos com líderes religiosos, impacto cultural e medo em comunidades de imigrantes, mostrando que a imigração virou um dos temas mais explosivos do ano. Realmente virou um grande caos. O que aconteceu é que o ano de 2025 foi um grande caos nos Estados Unidos. Vocês viram aqui no Web News vários dos vídeos que eu coloquei das situações de abordagens violentas ali pelo ICE. Vocês chegaram a ver, vocês viram na internet, viralizou, muita coisa viralizou. Não minha, né, infelizmente, mas muita coisa viralizou mostrando aí as cidades onde estavam acontecendo essas abordagens. Muitas deportações também aconteceram. Tudo assim que afeta o imigrante e contra o imigrante aconteceu. Aí aquela história, né? O país ele tem o direito e a autonomia de organizar ali as suas regras para com os imigrantes, né? O que se questiona muito é sobre a forma que isso está sendo feito, a maneira como estão fazendo isso, que está sendo considerada aí agressiva, abusiva e etc, né? E aí você pensa, bom, então ali fechou, não dá mais e tal. Será? Será que realmente a ideia é fechar as portas de vez? Ou será que se você tiver um dinheiro
a mais, você não poderia mudar essa situação. Vou falar sobre 2 acontecimentos no final do ano que ajudam a entender como a imigração passou a ser tratada no país, tá? E por que que isso virou uma disputa política aberta. O primeiro, gente, que é por isso que eu falei, se você tiver um dinheiro talvez esteja diferente, é o lançamento do chamado Trump Gold Card. Foi anunciado pelo presidente Donald Trump. O que que é? Na prática, ele é um novo programa de imigração voltado exclusivamente para estrangeiros muito ricos, gente que tem muito dinheiro. Segundo o governo americano, né, o estadunidense, o interessado precisa fazer um aporte, precisa pagar US$ 1 milhão aos Estados Unidos, ao governo dos Estados Unidos, tá? Isso tudo tá no link da descrição do vídeo, tá, gente? Lá vai estar Trump Gold Card, é o site oficial, inclusive esse daqui é o site oficial, ó, tá? É que eu quis deixar aqui a bandeirinha aqui explicando. Aliás, eu quis deixar aqui a imagem do cartão explicando para vocês poderem ver como que é o cartão, porque ele é exatamente desse jeito aqui, tá? Então a pessoa paga US$ 1 milhão para os Estados Unidos. E além disso, o candidato passa por checagem de antecedentes, né, criminais e tal, a verificação da origem do dinheiro e a análise de segurança nacional. E o que que a pessoa recebe em troca, né? Ela passa a ter prioridade e aceleração em processos migratórios, como pedidos de residência legal, autorizações de permanência e caminhos mais rápidos para viver legalmente nos Estados Unidos. Como que isso se compara à imigração normal? Bom, enquanto solicitantes de asilo enfrentam pausas e revisões, refugiados tiveram processos reavaliados e imigrantes comuns viveram sob o risco maior de deportação, quem tem dinheiro ganhou um atalho legal, mais rápido e previsível, né? O Trump Gold Card foi oficialmente lançado no fim de 2025, está em fase inicial de implementação e virou um símbolo de uma imigração cada vez mais seletiva por renda, não por necessidade humanitária. E tá ali, gente, é só ir aqui, ó, clicar em aplicar now, e aí se você tiver esse US$ 1 milhão, você vai lá e faz, tá? Só que aí é o seguinte, né? Falei que eram 2 notícias, e essa última notícia sobre os Estados Unidos é, para fechar aqui o assunto, né, sobre esse país, é que em Nova York, de uma maneira bem simbólica, já que a gente fala de imigrante e a gente vê aparentemente um movimento tão intenso contra essas pessoas, é que em novembro de 2025, já está na tela para vocês, o Zoran Mamdani foi eleito prefeito de New York City, a maior cidade dos Estados Unidos. Mas quem que é esse homem? Quem é esse homem exatamente? Bom, ele nasceu em Kampala, na Uganda, na África. Ele é filho de imigrantes e se mudou ainda jovem para os Estados Unidos, onde constituiu toda a sua vida pessoal e política. Ou seja, ele é imigrante. Não é alguém falando de imigração à distância, tá, gente? Antes de se tornar prefeito eleito, Mamdani já tinha trajetória política ligada à esquerda progressista, com forte atuação em temas como direitos de imigrantes, justiça social, combate a deportações em massa, crítica ao uso da imigração como ferramenta de medo, né, político. Então, foi assim, com base nisso, que ele foi criando a sua carreira política. E ele venceu, né, o Mamdani, com uma campanha centrada na ideia de que políticas federais de imigração impactam pessoas reais, famílias reais que vivem e trabalham na cidade. Ele defendeu manter Nova York como uma cidade santuário, limitar a cooperação da polícia local com o ICE e garantir que imigrantes tenham acesso a escolas, saúde e serviços públicos, independente do status migratória. E por que isso é tão importante para os imigrantes, né? Porque, embora o prefeito não controle as leis federais de imigração, ele decide se a cidade ajuda ou não em deportações, como autoridades locais tratam imigrantes e se comunidades vivem com proteção ou medo no dia a dia. Então o simbolismo é claro, né? Enquanto o governo federal terminou 2025 endurecendo a imigração, fazendo tudo mais difícil, a maior cidade do país escolheu um prefeito que nasceu fora dos Estados Unidos e defende abertamente os imigrantes.
esse cara aqui. O discurso dele é impressionante, tá? Ele acusa no discurso dele Trump de muita coisa, ele fala ali bastante coisa. Inclusive ele fala que nada melhor para derrubar um ditador, no caso aí um líder desse sentido, assim que ele se referiu ao Trump, do que a cidade que o levantou. Ele fala isso. Tem um vídeo aqui no Web News falando sobre isso, ele está na capa, depois vocês podem ir lá conferir, que eu mostro até o vídeo da posse dele, tá? É bem impressionante. Pois é, os Estados Unidos, hein, gente? Os Estados Unidos sendo pauta aí principal nesse ano de 2025, nesse assunto de imigração. Mas é o país mais né, procurado do mundo para imigração, né, gente? Então, a gente entende, como o programa é para nós falarmos sobre isso, a gente não poderia deixar de falar. E você conhece pessoas que moram nos Estados Unidos, que estão passando por medo, por situações assim por lá? O que você acha disso tudo, desse movimento todo que aconteceu durante o ano de 2025? Você acha que é isso mesmo, que o Trump tem que fazer isso mesmo? Você acha que ele tem que cuidar da imigração, mas de repente de uma maneira um pouco mais humanitária? Ou você acha que é tudo um grande exagero? Ou você é contra tudo? O que você acha? Um outro país que é grande destino para imigrantes, gente, especialmente brasileiros, é Portugal, né, gente? Então agora a gente vai falar sobre Portugal, porque 2025 foi um ano de virada em duas frentes que impactam diretamente brasileiros, né? As regras de imigração, ou seja, as regras para imigrantes viverem e regularizarem a vida no país, e também as regras da lei de nacionalidade, que mexe ali no direito, no caminho, aliás, para virar cidadão português. Então, primeiro é a lei que endurece regras para imigrantes. No fim de setembro, o parlamento português aprovou uma versão revisada de uma lei migratória mais dura, depois que uma versão anterior tinha sido barrada por preocupação com o direito à vida familiar. A ideia do governo foi: Portugal continua aberto, mas com mais controle, porque o país viu a população de imigrantes ilegais crescer muito rápido e brasileiros são o maior grupo, passando de 450 mil registrados como residentes legais. Tá, peraí. Desculpa, o crescimento da população de imigrantes legais, tá, gente? Só corrigindo. E brasileiros aí são o maior grupo, passando de 450 mil registrados, tá? Novamente, legais, não é ilegal. Foi erro meu aqui de leitura. Na prática, o que apertou para os imigrantes? O ponto mais citado nas notícias foi a reunião familiar, que é trazer cônjuge e familiares para morar junto com a pessoa ali em Portugal. Como que era antes, na proposta original mais dura, tá? O texto anterior, que o tribunal travou, podia gerar a separação familiar, porque criava uma espera considerada excessiva para reunir a família. Como ficou na versão aprovada, né? Tipo 30 de setembro para cá, manteve a lógica de exigir tempo de residência legal antes de trazer o cônjuge, geralmente aí em 2 anos, tá? Então, assim, manteve-se então assim a lógica de exigir o tempo de residência legal, e aí geralmente 2 anos, antes de poder trazer o cônjuge, tá? Mas abriu uma exceção, tá? Pode cair para 1 ano, quando o casal já tinha uma relação comprovada anterior. E também preservou a proteção para crianças menores e dependentes com deficiência, permitindo a reunificação sem ficar preso a esse prazo. Além disso, houve um endurecimento do jeito de entrar e depois regularizar. Ficou mais difícil regularizar a vida depois de entrar como turista, algo que muita gente usava como porta de entrada para tentar residência. Então, nessa regra ficou assim. Então, o tempo de 2 anos, que ficou agora definido, mas se o casal comprovar, né, no caso de cônjuge, que já era um relacionamento de antes, aí pode cair para 1 ano. E se for criança dependente com deficiência, aí não fica atrelado a esse tempo para poder trazer, tá? Levar, aliás, para Portugal. O segundo ponto foi a lei de nacionalidade, né? A lei da nacionalidade. Em junho de 2025, o governo já tinha anunciado que queria endurecer o acesso à nacionalidade com pressão política interna para reduzir a imigração e acelerar a integração. Depois, no fim de outubro de 2025, o parlamento aprovou mudanças na lei de nacionalidade, né, na lei da nacionalidade, que ficaram conhecidas como um pacote que puxa o freio no caminho até a cidadania. Antes, em geral, era possível pedir a naturalização após 5 anos de residência.
residência legal, né? E tinha alguns requisitos a mais também, mas basicamente era isso. Agora o que foi aprovado foi o seguinte: o prazo vai subir para 10 anos para a maioria das pessoas, tá? E 7 anos para cidadãos de países que falam português, como no caso o Brasil, que no caso são os países do CPLP. E também alguns países de alguns grupos aí, como no caso da União Europeia, tá? Além disso, o pacote ele incluiu exigências mais fortes de integração, como comprovar conhecimento de língua portuguesa e também de cultura, história, simbologia. Aí às vezes vão pedir até algum tipo de teste ou certificação de que essa pessoa tenha esse conhecimento, tá? E um outro ponto muito sensível foi o seguinte: discutir perda de nacionalidade em caso de crimes graves e mudança de quando o relógio começa a contar, saindo da lógica desde o pedido para desde a emissão do título de cartão de residência. Então sai da lógica assim, o relógio não começa a contar desde quando foi pedido, mas sim desde a emissão do título ou cartão de residência, tá? E realmente repercutiu muito na imprensa, nas redes sociais. Como o Brasil tem muita gente, né, que vai morar, que mora em Portugal, que tem familiares que moram em Portugal, isso ganhou aí um assunto, ganhou espaço na mídia do país, um grande espaço, na verdade, né? E outra coisa que ganhou um grande espaço, infelizmente, na mídia do país, foi sobre uma hostilidade contra um caso de hostilidade contra brasileiros, e no caso aí de uma criança brasileira vítima de um episódio extremo de bullying numa escola portuguesa que virou caso internacional. As reportagens descrevem ferimentos graves na mão, com grande repercussão pública e mobilização jurídica para responsabilização. Vamos dar uma olhada? Olha só, a Globo fez uma matéria, eu vou tirar o áudio, tem 49 segundos, eu provavelmente não vou deixar tudo, porque senão eles vão me derrubar, né? Mas olha só. Perguntei se já tinham chamado a ambulância, eles disseram que sim. Os dois tiveram que esperar 40 minutos por uma ambulância que... Travou, gente. Mas tem essa matéria tem no link também, tá? Resumindo, gente, o filho dessa moça, ele sofreu bullying numa escola, mas ele sofreu agressão, tá? Ele sofreu agressão e feriram os dedos desse menino. Foi uma coisa horrorosa. E obviamente o bullying era por motivos dele ter do que eles chamaram lá de traços de brasileiro, né? Infelizmente a maneira preconceituosa de se classificar uma pessoa pela aparência. E foi uma coisa bem grave que aconteceu na escola. Então a mãe deu essa entrevista para o Fantástico, vocês podem conferir lá. Isso ganhou aí repercussão no mundo todo, inclusive, tá? Porque realmente é uma coisa muito triste, muito grave, e infelizmente com qualquer criança seria uma coisa horrorosa, mas é claro que quando a gente fala que aconteceu com uma criança brasileira, a gente fica um pouco mais tocado, porque fica mais próximo da gente, né? Então Portugal passou por todas essas mudanças, tem coisa ainda para acontecer, existe sim casos de hostilidade, tem muita coisa, já mostrei aqui no decorrer do ano, nos web news anteriores, casos de discussões horrorosas na internet, de xenofobia mesmo, de racismo e de muitas outras coisas, infelizmente acontecendo. Eu tenho amigos portugueses, eu conheço pessoas que me tratam muito bem, eu não passei por nada disso, mas existem, infelizmente, pessoas em Portugal também, como tem em outros países, que são realmente hostis com imigrantes. Ainda na Europa, gente, o Reino Unido também causou esse ano, né? As novas regras de imigração e viagens, né, no Reino Unido. A gente vai falar então do que está mudando por lá em termos desse assunto, imigrar, viajar, com medidas que foram anunciadas entre outubro e novembro de 2025 e que vão valer em parte a partir do início agora de 2026, tá? Primeiro, o governo britânico anunciou que planeja reformar o sistema de imigração inspirado em políticas da Dinamarca, que são consideradas entre as mais rígidas da Europa, tá, gente? Autoridades britânicas estudaram o modelo dinamarquês, que inclui regras restritas sobre o reagrupamento familiar, estadias temporárias e integração. E estão preparando mudanças que podem restringir ainda mais o acesso de refugiados e migrantes, limitando benefícios e tempo de permanência em alguns casos, com foco em reduzir o número de pedidos e reforçar o controle das fronteiras frente ao aumento de solicitações de asilo.
Reunificação familiar, gente, é aquilo que a gente falou a respeito de Portugal também, tá? Que é, você chegou num lugar e você quer reunir a sua família, trazer os seus familiares ali para perto de você, tá? Nesse caso do Reino Unido, quem que seria afetado, né, com essas alterações? Seria principalmente quem pede asilo, portadores de vistos temporários e famílias que tentam se reunir no país, porque há a intenção de endurecer critérios e limitar algumas concessões que existiam antes. E a segunda mudança, né, gente, diz respeito ao nível de inglês exigido para migrantes. É, uma grande mudança lá também. Em 14 de outubro de 2025, o governo introduziu uma lei exigindo que migrantes que chegam por certos caminhos de visto comprovem inglês no nível equivalente ao nível A, que é um padrão mais alto do que tinha sido exigido tradicionalmente, avaliando compreensão oral, escrita e leitura como parte da aplicação do visto. Por que isso é importante, né, gente? A ideia do governo é que quem venha morar ou trabalhar no Reino Unido tenha domínio mais sólido da língua inglesa, facilitando a integração no mercado de trabalho e na vida cívica. Mas a exigência mais elevada também pode elevar as barreiras para trabalhadores qualificados de países onde o inglês não é a língua principal, né? E tem mais, viu, gente? A partir de 25 de fevereiro desse ano, 2026, o Reino Unido vai aplicar com força total o regime chamado ETA, Electronic Travel Authorization, resumido pelo slogan oficial No Permission, No Travel. Eles estão usando isso, tá? Sem permissão, sem viagem. O que é esse ETA? O ETA é uma autorização eletrônica de viagem, uma permissão digital que você precisa obter antes de embarcar para o Reino Unido, mesmo que não precise de visto tradicional. Ele já existia de forma opcional ou em fases parciais desde 2023, mas agora ele está sendo rigorosamente exigido, tá, gente? Quem que tem que pedir o ETA, né? Visitantes de cerca de 85 países que não precisam de visto para entrar no Reino Unido, incluindo aí turistas dos Estados Unidos, aqui do Canadá, da Austrália, do Brasil e países da União Europeia. Eles terão então que solicitar o ETA ou ETA antes de viajar. É bem parecido com o do Canadá, tá, gente? Só que o Canadá, o brasileiro não pede ETA não, tá? Só se ele já tiver tido nos últimos 10 anos um visto para o Canadá ou tiver um visto válido para os Estados Unidos. Aí a pessoa consegue tirar um ETA para o Canadá, tá? Inclusive custa $7 e tal. Eu digo que assim, nessa questão de poder aplicar, de ter que aplicar antes de embarcar, a regra é igual, tá? Como que funciona, né? A autorização ela é solicitada online ou pelo app oficial, né, o aplicativo oficial, informando os dados pessoais e do passaporte. Ele custa uma taxa atualmente em torno de 16 libras por pessoa. A autorização vale por 2 anos ou até o passaporte expirar. Sem o ETA ou sem o ETA, a companhia aérea ou a transportadora pode impedir você de embarcar, viu? E essas mudanças, né, gente, são importantes porque elas mostram que o Reino Unido segue numa trajetória de controle mais rígido sobre quem entra e quem pode trabalhar ou ficar no país, enquanto tenta equilibrar segurança, integração linguística e demanda por mão de obra qualificada, que é um tema que tem dominado o debate político interno e gerado impacto real para viajantes e migrantes do mundo todo. Esse ano a gente falou bastante aqui no Web News também sobre essa questão do Reino Unido também estar apertando mais ali o cerco, fazendo ficar um pouquinho mais difícil de fato. E aí com isso, gente, tem a questão da União Europeia, né? Falando ainda ali da Europa, que é o novo sistema biométrico deles, tá? Que é uma novidade que está mudando a forma como a União Europeia controla quem entra e quem sai do continente, tá? O novo sistema biométrico chamado EES, que é o Entry-Exit System. A partir de 12 de outubro de 2025, já começou, tá? A Europa deixou de usar o velho sistema de carimbos e passaportes e passou a registrar automaticamente dados biométricos de viajantes de países que não precisam de visto, como brasileiros, chilenos, australianos, canadenses, etc. Quando eles entram e quando eles saem do espaço Schengen. Eu sempre me embolo para poder pronunciar isso certo.
O que é isso, né? O EES é um banco de dados digital que grava a foto do rosto, as impressões digitais e outros dados biométricos de cada pessoa não europeia que entra ou sai da União Europeia. A ideia é substituir os carimbos manuais, acabar com a entrada irregular repetida e rastrear com precisão quem entrou, por quanto tempo ficou e quando saiu. Tradicionalmente, gente, os guardas de fronteira carimbavam o passaporte quando você entrava e saía do espaço Schengen. Isso deixava lacunas, né? Por quê? Carimbos podem faltar ou ser colocados errado, não havia registro eletrônico uniforme e muitos viajantes excediam o tempo permitido sem que o sistema registrasse fácil ou detectasse fácil, né? Com esse EES, o que vai acontecer? A sua foto e impressões digitais são capturadas na chegada e na partida. Essas informações ficam no banco de dados único da União Europeia. Isso permite que autoridades saibam com precisão se alguém ficou além do prazo permitido. E vai afetar principalmente turistas e viajantes de países que estão nos programas de isenção de vistos, né? No qual o Brasil, como eu falei, está incluído. Então, ou seja, gente, brasileiros que viajam para turismo ou negócios vão passar por essa checagem biométrica. Só que assim, será que deu tudo certo ou será que teve problemas na implementação disso, né? Tem até uma imagem aqui com uma galera meio que parada ali, né? Sim, a implementação não foi tranquila, gente. Ela não foi fácil, não. Teve problemas. De acordo com reportagens recentes, incluindo o Washington Post e em portais especializados em turismo, o sistema enfrentou filas longas em aeroportos, falhas técnicas e passageiros esperando mais tempo do que o normal para completar o registro na chegada ou na saída. Quando o sistema começou, muitos passageiros relataram que o procedimento biométrico levava mais tempo que o que eles imaginavam, né? Justamente porque operavam em grande escala em fronteiras muito movimentadas. E o objetivo oficial da União Europeia é reforçar a segurança das fronteiras, o controle da permanência legal e o combate ao overstays, que é quando a pessoa fica além do permitido. E também harmonizar o registro de entrada e saída para todos os países membros. Eles querem que todos os países da União Europeia façam isso. Isso está em funcionamento agora, tá, gente? Desde 12 de outubro de 2025, mas ainda está sendo otimizado, tá? Autoridades e viajantes relataram que as filas e as questões técnicas continuam em alguns aeroportos, com adaptações em andamento para tornar o sistema mais rápido e eficiente para todo mundo. Então, resumindo, se você for viajar para a Europa sem visto, se prepare para o registro biométrico obrigatório ao entrar e ao sair. Isso pode demorar alguns minutos adicionais e não terá mais carimbos tradicionais no passaporte, tá? A gente gostava, né, de ter ali o carimbinho no passaporte. Você já foi, desde outubro para cá, você já foi para a Europa, para poder ver se isso está acontecendo mesmo? Informação importante que impactou 2025 porque realmente alterou bastante coisa. As pessoas chegaram ali e se depararam com essas grandes mudanças, né? Ai, gente, ainda na Europa, a gente vai começar a falar da Irlanda. Tá vendo? Eu tô pegando os assuntos principais que ganharam manchetes no ano de 2025 para trazer para vocês. E mudanças também, né? Bom, eu vou falar sobre um caso assim de tensão realmente contra imigrantes que rolou na Irlanda, tá? Foi um caso de xenofobia contra uma brasileira, tá? Em 2025, ganhou repercussão internacional o caso da brasileira Laís Mendes, que é cabeleireira e que vive e trabalha em Dublin, na capital da Irlanda. Ela mostrou em vídeo, que foi publicado nas redes sociais e depois repercutido pela imprensa, uma série de insultos xenofóbicos feitos por uma senhora irlandesa. O episódio aconteceu em frente a uma igreja localizada no outro lado da rua do salão onde a Laís trabalha. Ou seja, né, gente, foi um ataque público, filmado e documentado, não foi só um relato verbal. Esses ataques, segundo as reportagens, vinham acontecendo desde julho, mas o vídeo ganhou grande visibilidade em outubro, quando foi divulgado pelo G1, pela BBC News Brasil e replicado nas redes sociais. Inclusive, mais tarde aconteceu de novo, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês aqui o que a BBC News postou na época de outubro, mas aconteceu depois de novo e eu reportei também
aqui no Web News, tá? O caso virou símbolo do debate sobre xenofobia contra imigrantes na Irlanda, porque está registrado em vídeo e gerou discussões públicas sobre segurança, racismo e integração. As autoridades até se manifestaram, tá, gente? E falaram e tal, mas enfim, vamos dar uma olhadinha? Estatísticas da polícia irlandesa mostram um aumento nos registros de crimes de ódio no país nos últimos 4 anos. Em 2024, foram 592 ocorrências do tipo. Em 2021, foram 389. Mas a Laís também chama atenção para as demonstrações de solidariedade e carinho que recebeu depois do ataque. Eu recebi muitas flores. Eu fico até emocionada com isso. Muito irlandeses, a Igreja Católica, eles me mandaram flores, eles vieram até o salão dizer que essa senhora não os representa. Olha lá, voltem para a África. A dor de brasileira vítima de racismo na Irlanda. Eu acho que vai repetir, né? Ela fala que vocês têm que ir embora, sei que. Bom, esse link tá na descrição do vídeo também, tá, gente? A mulher fala absurdos pra Laís, é uma coisa horrorosa, viralizou realmente, porque realmente a mulher falou coisas horrorosas pra ela, muito triste, e aconteceu de novo, tá, depois, e eu não vou mostrar aqui, mas tem no Web News passado, onde eu falei sobre isso, porque realmente, infelizmente, voltou a acontecer, ridículo, né? Mas foi isso, aconteceu com a Laís. E ainda falando da Irlanda, deixa eu colocar aqui, a Irlanda começou a endurecer regras de imigração. Então, pouco depois, em 26 de novembro de 2025, depois desse caos que aconteceu com a Laís, o governo irlandês anunciou oficialmente o endurecimento das regras de imigração, segundo a Reuters, tá? Essa matéria é da Reuters. A que está na tela é do Irish Post, também está na descrição do vídeo. Mas a matéria da Reuters está na descrição também, tá? As principais mudanças para imigrantes foram as seguintes. Solicitantes de asilo. Asilo é o pedido feito por quem diz fugir de perseguição, guerra ou risco grave no país de origem, tá? Quem pede isso, asilo, e fica em acomodação estatal, passa a contribuir financeiramente pela moradia, né? Para a moradia, pagando de 10 a 40% da renda semanal se estiver trabalhando. Ou seja, a pessoa é asilada, mora em acomodação do Estado, até então não pagava, agora vai pagar. Se ela tem emprego, ela vai pagar de 10 a 40% do que ela ganhar na semana para ter onde morar, tá? Outro ponto foi a reunião familiar, que é o direito de trazer cônjuge e filhos para morar junto, tá? Agora ficou mais restrita, com exigência maior de renda e comprovação de moradia adequada. Vem também agora a cidadania irlandesa, tá? É o outro tópico, né? O tempo mínimo de residência legal exigido para pedir cidadania subiu de 3 para 5 anos. Além disso, quem depende de assistência social por longo período pode ficar inelegível para a naturalização. Ou seja, depende de assistência social do governo, de dinheiro do governo para poder se manter, para poder viver por um período longo. Essa pessoa, mesmo atingindo ali agora os 5 anos, né, antes eram 3, agora 5, ela pode ficar inelegível, né, ou seja, ela bloqueada de tentar ter a naturalização, viu, gente? As medidas já estão em implementação, com foco em reduzir pressão sobre a moradia, controlar a imigração e asilo e tornar a cidadania e reunião familiar mais exigentes. A imigração na Irlanda deixou de ser apenas um tema burocrático e virou um dos principais debates sociais e políticos no país em 2025. Então eu achei essa informação sobre a Irlanda muito importante de trazer aqui, essa questão de mudar o tempo ali para conseguir cidadania de 3 para 5 anos, altera bastante, então eu considerei essa notícia uma notícia extremamente relevante e para trazer aqui na retrospectiva com as notícias mais importantes, tá? A gente teve muito mais coisas dos Estados Unidos, mas esses outros países também tiveram coisas muito importantes para a gente trazer aqui na retrospectiva. A gente viu o caso da Laís, lamentável realmente, tem outros casos, é só procurar aí nas redes sociais que vocês vão ver, isso acontece mesmo, aconteceu de novo com ela, e a gente vê então uma população observando o governo trazer novas políticas contra o imigrante, então isso provavelmente dá voz a essas pessoas para fazer algo extremo, né? Uma coisa é a pessoa não concordar com a presença de outras,
Já é uma coisa assustadora também. Outra coisa é ela partir dessa maneira para violência. Os vídeos eles são bem agressivos. Vocês vão ver a mulher ela xinga muito a Laís. E os outros que tem na internet também mostram isso. Então é bem triste, né? Tem muito brasileiro na Irlanda. Muitas pessoas vão estudar na Irlanda. Até porque lá, quem vai estudar idiomas pode trabalhar. Então, diferente do Canadá e dos Estados Unidos, quem vai estudar línguas, né, quem vai estudar inglês, no caso do Canadá, inglês ou francês, não pode trabalhar enquanto estuda. Na Irlanda dá. Então tem uma demanda de pessoas que vão fazer intercâmbio na Irlanda para aprender idioma muito alta. Então lá é um lugar com bastante brasileiros. Então é por isso que assusta bastante, tá, gente? Por isso que eu achei relevante trazer aqui. Então se você não está familiarizado com a situação da Irlanda, é por isso, tem muito brasileiro lá. Então eu achei importante trazer aqui pra gente, tá bom? Mas tem a Itália, né, gente? A Itália facilita visto de trabalho para descendentes, incluindo brasileiros, tá? Descendentes de italianos, vamos falar de coisa boa também, né? É uma mudança importante do país que afeta diretamente brasileiros descendentes de italianos. Em dezembro agora, passado de 2025, o governo italiano anunciou uma nova regra que facilita o visto de trabalho para descendentes de italianos, mesmo para quem não tem cidadania italiana reconhecida. E por que a Itália fez isso, né, gente? Pois é, o país enfrenta o envelhecimento da população e falta de mão de obra em vários setores. Ao mesmo tempo, existem milhões de descendentes de italianos fora da Europa, especialmente no Brasil, né? A ideia foi de atrair trabalhadores que já têm vínculo histórico e cultural com o país. Mas o que mudou? O que mudou na prática, então? Antes, o visto de trabalho dependia do decreto Flussi, um sistema de cotas anuais extremamente disputado que se esgotava em minutos. Agora, descendentes de italianos de 7 países, incluindo o Brasil, podem pedir o visto de trabalho fora dessas cotas, o que facilita muito o processo. E quem que pode pedir, né? Tá, mas eu posso aplicar? Bom, brasileiros e cidadãos de outros 6 países que comprovem descendência italiana e tenham uma oferta formal de trabalho na Itália. Essas pessoas que podem aplicar, tá? E como que funciona o processo, né? Então, é preciso o quê? Comprovar a descendência italiana, ter um contrato com o empregador italiano, obter a autorização de trabalho, está escrito para mim aqui, nulla osta, e então solicitar o visto e a permissão de residência para trabalho. Tá, mas isso dá cidadania italiana? A gente sabe que é isso que as pessoas estão querendo, né? Não. Esse visto não é cidadania, mas permite viver e trabalhar legalmente na Itália e pode abrir caminho para residência de longo prazo no futuro, né? Então agora, nesse momento está assim, a regra já foi publicada e está em fase de implementação com descendentes, inclusive brasileiros, já podendo iniciar o processo. Então, já podem iniciar o processo, tá, gente? O link da matéria está na descrição do vídeo. Então, nem só de notícia ruim vive o Web News, né? Olha que legal aí para o pessoal que tem descendência italiana. Dê uma olhada, gente, olha, porque é interessante, tem bastante coisa aqui, ó. Isso aqui tá em português, então até facilita isso se vocês quiserem dar uma lida, tá bom? A gente falou de coisa boa, mas aí a gente tem a questão da Polônia. Eu achei que foi um destaque, porque a gente não ouve falar muita coisa sobre a Polônia, e de repente, nossa, tem uma propaganda gigante aqui no negócio. Pois é, a Polônia protesta contra o Pacto Europeu de Asilo. Então a gente vai falar sobre isso, sobre a Polônia, onde a imigração voltou a gerar grandes protestos. Em outubro, né, do ano passado, de 2025, milhares de pessoas foram às ruas em Varsóvia, convocadas por partidos e grupos da direita e extrema-direita para protestar contra o chamado Pacto Europeu de Imigração e Asilo, que foi aprovado pela União Europeia. O que é esse pacto, né? Vou deixar uma foto aqui assim, fica melhor, né? Pronto. O que é esse pacto? É um acordo que cria regras comuns para pedidos de asilo na Europa e prevê que os países compartilhem a responsabilidade por receber migrantes e refugiados. Em alguns casos, isso pode significar aceitar pessoas realocadas de outros países da União Europeia. E por que os poloneses, então, estavam protestando, né, gente? Os manifestantes dizem que o pacto pode tirar da Polônia
o controle sobre quem entra no país, obrigando o governo a aceitar imigrantes contra a vontade da população. Para eles, isso ameaça a soberania nacional e a segurança. Eu entendi o que eles estão dizendo que é o motivo, né? E aí tem um contexto político, né, gente? Mesmo com um governo mais pró-União Europeia, em Varsóvia, a imigração segue sendo um tema extremamente sensível. A Polônia já vinha endurecendo regras na fronteira com a Bielorrússia e resiste à ideia de realocação obrigatória de imigrantes. Então agora, nesse momento, o Pacto Europeu deve entrar em vigor gradualmente a partir de 2026, mas os protestos mostram que a resistência interna continua forte e que a imigração seguirá no centro do debate político polonês e europeu. A gente está vendo, né, tanta coisa que a gente falou aqui sobre a Europa também, né? Falamos bastante dos Estados Unidos, mas a gente vê que a Europa tem aí as suas coisas acontecendo também. Pois é, né, gente? A Polônia eu não sabia. Eu achei essa notícia como uma notícia de destaque, porque quando eu falei sobre isso, lá no mês de outubro aqui no Web News, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, eu não imaginava isso, não. Que a Polônia ficaria assim, não. Pois é. Só que aí a gente tem, né, aqui caminhando para o final do nosso programa, a gente tem a Austrália e a Nova Zelândia, né, gente? E agora a gente vai falar sobre a Austrália, que também teve novidades importantes no campo da imigração em 2025. Só que aqui as notícias são um pouco melhores, né? A Austrália eu não conheço, gente. Eu quero conhecer a Austrália. Quero mesmo. Pois é, o que aconteceu lá, gente? Um grande marco no final de 2025, quando o governo australiano anunciou que acompanhou a entrada oficial do refugiado de número 1 milhão desde o início dos seus programas de reassentamento. Isso significa que ao longo de décadas, a Austrália recebeu 1 milhão de pessoas que fugiram de guerras, perseguições ou situações insustentáveis em seus países de origem. Esse link está na descrição do vídeo também para vocês poderem olhar tudo, tá, gente? Por que isso é relevante, né, gente? Eu quis trazer aqui, quando eu também noticiei isso aqui, eu fiquei muito feliz. A Austrália tem um dos programas de reassentamento de refugiados mais estabelecidos do mundo, com critérios rigorosos, né, de seleção e apoio inicial para a integração dessas pessoas. Chegar à marca de 1 milhão de refugiados acolhidos mostra que, apesar de debates internos sobre fronteiras e controle migratório, o país mantém um compromisso de longo prazo com a proteção humanitária. Esses refugiados, eles vêm de países como Afeganistão, Síria, Iraque, Sudão, além de outras regiões em crise, né, em conflito e tal. Eles recebem ali apoio inicial para moradia, acesso a serviços de saúde e educação e um caminho para construir vida e trabalho legal na Austrália. Eu quero muito conhecer a Austrália. E passando para um outro tema, ainda na Austrália, as mudanças nas provas de inglês para os vistos australianos. Pois é, a imigração para a Austrália frequentemente, né, exige, além de outros requisitos, provas de inglês para garantir que o candidato terá condições de se integrar ali, né, e se incluir no país. Em 2025, o Departamento de Assuntos Internos da Austrália anunciou mudanças nas normas e testes de proficiência em inglês usados para avaliação de vistos. O que mudou, então? Né? As atualizações incluíram o seguinte: revisões nos níveis mínimos aceitos para diferentes categorias de visto, ajustes na pontuação exigida para aplicações qualificadas e alterações nos testes que podem ser utilizados, como, por exemplo, o IELTS, o TOEFL, o PTE, com novos padrões para avaliar leitura, escrita, fala e compreensão. Essas mudanças afetam especialmente os vistos de estudo, trabalho qualificado e residência permanente, porque a competência em inglês é um critério-chave de elegibilidade para esses casos, tá? E quem é mais afetado são os estudantes estrangeiros que planejam ir para a Austrália, né? Claro, os profissionais que dependem de visto qualificado e familiares que precisam provar proficiência para categorias específicas de imigração, familiares de pessoas que já estão na Austrália. Como que era antes e como que ficou agora, só para a gente entender.
Antes, havia uma lista de requisitos estáveis para cada tipo de visto, com pontuações claramente definidas. Com as mudanças, o governo australiano fez ajustes para quê? Para que algumas categorias estejam mais rígidas em termos de proficiência exigida e outras tenham formas adicionais de comprovação ou novos critérios de avaliação. As novas regras de inglês foram publicadas e já estão em vigor para pedidos recebidos após a data do anúncio. Isso significa que quem for aplicar em 2026 precisará atender aos novos requisitos de idioma, que podem incluir pontos mais altos ou testes específicos atualizados, tá, gente? O idioma, né, a língua, é vista pelo governo australiano como essencial para a inserção no mercado de trabalho, para sucesso nos estudos, para integração social e independência econômica também. E é verdade, né? Ao mesmo tempo, gente, ajustes nas provas de inglês podem representar mais barreiras para imigrantes, especialmente os que vêm de países onde o idioma não é parte do cotidiano escolar. Mas eu entendo. O que vocês acham disso? Eu entendo. Como que você vai fazer uma faculdade sem saber falar o idioma do país? Nesse país, sem saber o idioma desse país? A sua oportunidade, seu crescimento é muito maior no mercado de trabalho se você souber o idioma desse país também. Isso é verdade. Então, assim, como que seria se não tivesse? Então, até que eu não discordo, eu não entendi como uma maneira de fechar, como a gente viu nos outros casos, não. Eu, pelo contrário, eu achei como uma maneira de abrir realmente mais espaço para as pessoas. Assim como a Nova Zelândia, gente. Agora a gente vai falar sobre uma série de novas políticas migratórias da Nova Zelândia que estão mudando a forma como o país recebe estudantes, trabalhadores e quem quer morar lá a longo prazo, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês na tela. A primeira parte dessa história é um movimento estratégico do governo neozelandês para facilitar o acesso à residência permanente. Diante de um cenário em que muitos cidadãos nativos estão deixando o país e o mercado de trabalho começa a sentir falta de trabalhadores em várias áreas, o governo do país então começou a flexibilizar mais, facilitar um pouco mais para a chegada de estrangeiros. O que está sendo mudado, né, gente? A partir de meados de 2026, a Nova Zelândia vai introduzir 2 novas vias mais fáceis para qualificar, né, para as pessoas se qualificarem para residência permanente, especialmente para quem já está no país ou tem qualificações que o governo considera importantes para a economia local. Essas vias foram anunciadas em setembro de 2025 e fazem parte de uma política mais ampla para atrair e reter imigrantes qualificados que podem ajudar a impulsionar setores chaves da economia. A matéria que fala sobre isso, inclusive, uma delas é do The Guardian, tá? Que está na descrição do vídeo também. Mas e aí, por que isso está acontecendo? Bom, a Nova Zelândia enfrenta um problema demográfico. Muitos jovens estão saindo do país para trabalhar no exterior. E o ritmo de imigração tradicional não tem sido suficiente para compensar essa saída e satisfazer a demanda por trabalhadores qualificados. As novas regras são uma forma de equilibrar o mercado de trabalho, atrair talentos e manter o crescimento econômico. E aí vai beneficiar algumas pessoas. Quem? Quem que será beneficiado, né? Bom, as novas vias devem priorizar profissionais com experiência qualificada, trabalhadores em setores com escassez de mão de obra e pessoas que já vivem no país com visto de trabalho ou estudo. A ideia é criar caminhos mais previsíveis e acessíveis para essas pessoas, para que elas possam solicitar residência permanente sem enfrentar os entraves burocráticos e tradicionais que já acontecem, que sempre aconteceram, né? As mudanças foram anunciadas em setembro de 2025 e estão programadas para entrar em vigor a partir de meados de 2026, dando tempo para o governo definir detalhes finais, né, organizar os detalhes finais, os critérios e os processos. A segunda parte da mudança envolve vistos estudantis e permissões para trabalhar. Foi outra mudança que aconteceu, tá? Então, a outra coisa que estão fazendo lá é o seguinte: no final de 2025, o órgão ali responsável pelos vistos da Nova Zelândia,
anunciou regras novas para vistos estudantis que também impactam a forma como estudantes internacionais podem trabalhar no país enquanto estão estudando. O que mudou? A partir de 2026, os estudantes terão mais horas de trabalho autorizadas durante o período de estudos. Eles poderão trabalhar em mais tipos de emprego sem perder o status de visto estudantil. Isso representa um alívio significativo, porque historicamente os limites de horas de trabalho para estudantes eram bastante restritivos. Isso dificultava a vida de quem precisava se sustentar enquanto cursava uma formação. A gente sabe que é assim, né, gente? A dificuldade do estudante internacional, a importância que tem a pessoa poder trabalhar enquanto ela está estudando, né? Embora seja necessário comprovar renda para se manter no país sem estar trabalhando, a gente sabe que comprovar a renda, na verdade, não é nem a renda que está disponível para isso. A gente sabe muito bem como que funciona. Que a pessoa, ou que sim, que seja, mas a pessoa quer fazer um dinheiro para se manter ali também, para não mexer nas suas economias, não mexer no seu patrimônio, etc., né? Então vai afetar aí, né, positivamente os estudantes internacionais que planejam estudar na Nova Zelândia, os empregadores que desejam contratar esses estudantes em períodos de maior demanda de trabalho, com certeza, e a economia em geral, né, que ganha mais flexibilidade e capacidade de mão de obra treinada. Com isso, a realidade ali da Nova Zelândia pode melhorar muito, porque a gente sabe que o estudante tendo limite de horas costuma não preencher o que o empregador está precisando, sabe? Isso acaba virando mais uma barreira para ele conseguir o trabalho, né? Então vai realmente melhorar, gente, melhorar. O Canadá também passou por isso, tá? No Canadá agora o estudante que podia trabalhar só até 20 horas por semana enquanto estudava, agora ele pode trabalhar até 24 horas por semana. Aumentou 4 horas na semana, mas isso ajuda, viu, gente? Porque se ganha por hora, tá? No Canadá se ganha por hora. Então eu fico feliz de ver a Nova Zelândia também fazendo isso. Essas mudanças nos vistos estudantis ajudam a criar uma ponte para quem quer permanecer no país depois de terminar os estudos e futuramente acessar uma das novas vias de residência permanente que vão começar em meados de 2026. Por isso que eu coloquei os dois casos aqui para a gente poder discutir, porque eu achei interessantes, né? As regras dos vistos estudantis e de trabalho para estudantes já foram anunciadas e serão implementadas gradualmente ao longo desse ano de 2026. Isso é importante porque a Nova Zelândia deixou de ser um país com regras rígidas e pouco flexíveis para a imigração qualificada e estudantil e passou a criar caminhos mais amigáveis para quem quer trabalhar, estudar e eventualmente fixar residência permanente ali, né? E aí, gente, para encerrar, uma notícia interessante, curiosa, das Maldivas. Das Maldivas, eu achei tão interessante que é o seguinte, já vou colocar logo aqui, foi uma matéria do G1, inclusive, tá, gente, ó, que as Maldivas proíbem cigarro para nascidos a partir de 2007, gente, uma notícia curiosa, né, histórica, e é no campo da saúde pública internacional, né. Pois é, as Maldivas, que é um país insular no Oceano Índico, conhecido por suas praias e turismo, anunciaram em outubro de 2025 uma medida inédita no mundo, a proibição do consumo, compra e posse de cigarros para todas as pessoas nascidas a partir de 1 de janeiro de 2007. Isso significa que se você nasceu em 2007 ou depois, nunca poderá legalmente comprar, possuir ou fumar cigarro nas Maldivas, mesmo que esteja visitando o país como turista. O governo das Maldivas justificou a medida como parte de uma estratégia de saúde pública para reduzir o tabagismo entre jovens e futuras gerações. O objetivo é simples, gente: impedir que novos cigarros entrem nas vidas de crianças e adolescentes hoje, para que no futuro menos pessoas fumem e sofram doenças relacionadas ao tabaco. Então, a partir de 1 de novembro de 2025, que foi quando a lei foi estabelecida, tá? Pessoas nascidas a partir de 2007 não podem comprar cigarro no país, não podem ter cigarros, né, em sua posse, e isso vale inclusive para turistas da faixa etária que visitam as Maldivas. O governo maldívico disse que a intenção não é punir, mas sim inibir o início do vício em toda uma geração.
Eu achei impressionante, eu achei válido de trazer aqui no Web News, assim como todas as outras notícias, um Web News bem mais longo, né, gente? Porque afinal de contas é a retrospectiva do ano de 2025. Só os Estados Unidos já dariam assim vários assuntos, mas nem só de Estados Unidos vive o mundo, né? Tem um planeta aí todo com tantas coisas que acontecem e as pessoas do Brasil, de outros países também querendo fazer um processo de imigração para tantos lugares. E esse é o papel do Web News, de tentar trazer o máximo de informações possíveis aqui para vocês, sobre imigração, sobre requisitos de visto, sobre o que está acontecendo no mundo, para que você fique antenado e sabendo como as coisas estão acontecendo no lugar para onde você pretende ir. Eu quero te convidar mais uma vez para você me seguir nas redes sociais. Lá eu coloco coisas sobre o que eu vou falar aqui no YouTube, mas eu coloco outras coisas também engraçadas que eu vejo por aí, e ali vocês ficam sabendo um pouco mais de mim e do que eu estou fazendo no trabalho aqui no canal e também na Build Education e tudo que estiver acontecendo nesse guarda-chuva aí que envolve as coisas que eu faço. Peço para você seguir também as redes sociais do canal, é Imigrante Web em todas elas. E também, gente, caso você queira estudar em algum desses países, eu quero fazer aqui o meu ganha-pão, né? Que é divulgar a Build Education, é a minha consultoria de educação no Canadá. Então, para onde você quer fazer intercâmbio? Entre em contato com a Build, que a gente pode conversar com você. Ano novo, hora de planejar essas coisas, né? Entre em contato com a Build Education, que será um prazer a gente te orientar. Esse ano promete, tem bastante coisa para a gente poder descobrir mundo afora e eu espero que você escolha a Build Education para isso, tá bom? Gente, mais uma vez, feliz ano novo para vocês, feliz 2026. Domingo estarei de volta com o Web News que eu vou gravar na sexta-feira. Muito obrigado por todo o apoio de vocês. Curtam aqui esse vídeo, comentem o que vocês acharam, a sua opinião sobre todos esses assuntos que eu trouxe aqui. 2026 acabou de começar e será um ano de muito sucesso para todos nós. Muito obrigado por todo o apoio, gente, e até semana que vem. Tchau!